Lá, quase terminando o livro de Ezequiel, Ezequiel 37, primeiro, a profecia do Vale dos Ossos Secos. Essa profecia aí, gente, é sinistra beça, sabe? Mas ensina a gente muita coisa sobre o poder de Deus, até quando a gente foi formado. Olha só, aí o Jesus falando, a mão do Senhor pairava sobre mim, o Ezequiel falando, né? Mediante ao poder do seu Espírito, ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos, olha só, o vale dos ossos secos. Pessoas que já tinham morrido, isso ele vindo naquela visão. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era um imenso número de ossos do vale, que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indicou, ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ser vida de novo? Eu respondi, ó Deus, você que sabe. E ele me disse, profetiza, pois sobre estes ossos eu ordeno-lhes ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, tá vendo? Até tudo que não tem vida, gente, passa a ter vida com Deus. É um negócio fantástico. Assim declara o eterno, soberano Deus. A estes ossos farei entrar em vós o fôlego da vida e reviverei. Tá vendo? Ele, daqueles ossos, gente, quando ele soprasse o fôlego, que nem fez com Adão e Eva, foi Adão, desculpe, a Eva veio da costela. Ele soprou, ele primeiro pôs a terra, né? Juntou a lama e soprou dentro e deu vida, entendeu? Mas ele também, nesse exemplo aí, podia dar vida, vai dar vida dos ossos, nos cadáveres da gente, entendeu? Que está enterrado muitos anos, cinza, ele vai dar um novo corpo nesses ossos, se você foi salvo, se não foi salvo, tanto judeu como o cristão. Eis que criarei tendões e músculo, aí, fareis surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente, tá vendo? Então entenderás que eu sou Deus, Senhor seu Deus. Profetiza aí, conforme fora ordenado, Ezequiel. Enquanto eu pregava, ouvia um barulho estranho, um som de chocalho e ossos se juntando, osso com osso. Olha só, devia ser estranho, né? Crac, crac, crac. Os ossos, tudo. Tinha um filme que fizeram aí, né? Da múmia, que eles copiam muito da Bíblia, né? Que o Spielberg, ele copia muita coisa da Bíblia, que ele é judeu sionista. E esse filme da múmia, acho que foi dele. E ele copiou os ossos se formando, entendeu? Atentarei, mas só Deus fazia isso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões, ó, e de carne. Os ossos estavam entrando, o tendão é a carne. E logo em seguida a pele cobria. Tá vendo? Todavia eram corpos sem espírito. Não havia o fôlego da vida neles. Tá vendo? O corpo se formou. Já estava em pé, mas não tinha vida. Por quê? Porque Deus não deu o espírito. A gente é o corpo e o espírito, gente, dele, é a vida. A vida é o espírito, foi criado para andar dentro do corpo. E a gente aprende muita coisa aqui. Então, o Eterno me ordenou, profetiza agora ao espírito, profetiza ao filho do homem, convoca o Ruá, o sopro da vida, dizendo assim, diz o Senhor, Deus, o espírito vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam, tá vendo? Os ventos, Deus vinha nos quatro cantos e ia entrar para dar vida. Fiz como me for ordenado e profetizei, tá vendo? E ao mesmo instante o fogo da vida entrou naqueles corpos, tá vendo? E eles ganharam vida. E se colocaram em pé, tá vendo? Desculpa, o corpo estava vivo, mas estava deitado. Ficaram em pé depois que pegou, o espírito entrou. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar um exército sem medida, olha só. Então aqui fala da ressurreição, gente. Naquele tempo ele profetizou por Ezequiel que a palavra da ressuscitar depois da morte é uma verdade, entendeu? Isso através de Jesus Cristo.
Ele foi o primeiro a ressuscitado. O significado desta visão profética, tá vendo? O Eterno revelou, ó Filho do Homem, eis que estes ossos representam a cada casa de Israel, tá vendo? Portanto, eles costumam murmurar, somos ossos, nossos ossos secaram e nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Tá vendo? Os que tinham medo, os que eram infiel. Ele está mostrando ali que no passado, que nem foi saíram do Egito, eles ficaram com medo de atravessar os vales gigantes e tudo mais, e ele falou, e eles não valiam a pena, por isso que eles estavam mortos. Eles não valiam a pena ser, porque eles não entendiam que pela fé, que Deus pode ressuscitar qualquer um do morto, do vale dos mortos. Então, esses é o que ficava resmungando, tá vendo? Aí Deus fala aqui, portanto eles costumavam murmurar, nossos ossos secaram e nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Quando ficaram sem força de lutar. Quando ele falou, luta que eu vou fazer essa. Então você vê como é que é, né, gente? A morte é para quem deixou, não acredita na fé, não tem a fé de Deus no coração, gente. Você, para ser salvo, tem que ter a fé que Deus vai te salvar. Por isso tu segue a palavra de Deus, porque tu está pensando no futuro, investindo no futuro, uma outra vida depois dessa. Contudo, profetiza e prega-lhes assim, Jeová, o eterno soberano Deus. Ó meu amado povo, eis que abrirei as vossas sepulturas, eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos, e vos conduzirei de volta à terra de Israel. Tá vendo? Daqueles que vão sair na retorno de Jesus Cristo, vão sair do túmulo, segunda vez, judeu e cristão, e vão para a terra de Israel, que é lá, que é o Jerusalém, não é aqui, é Jerusalém, né? Lá no céu. Já falava isso tudo aqui. No dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte, eu vos fizer sair, compreendereis que eu sou Jeová, o Senhor teu Deus. Tá vendo? Muitos judeus não acreditam na ressurreição, gente. Eles não acreditam nisso. Eles acreditam eles ficar ricos, eles ficar vivos aqui, Deus dá a eles aqui o domínio da terra. Mas nunca foi isso, tá vendo? Aqui Ezequiel fala, vai dar outro corpo, outra vida em outro Jerusalém, não aqui, mas os judeus de Babilônia, os sionistas, os fariseus, eles acreditam que não existe ressurreição. É aqui que Deus vai salvar eles, vão ficar sempre aqui. Eles adoram esse planeta aqui. Eu derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, tá vendo? E vivereis, tá vendo? Eu estabelecerei na minha própria terra. Então reconhecereis que eu, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse a palavra do Eterno. Tá vendo? A palavra da salvação, ele está mostrando para Israel. É assim que vai ser a salvação daqueles que morreram com a fé em mim. Gente, esse capítulo aí explica, fala da salvação, que muitos judeus e cristãos não conseguem entender a salvação. Mas a salvação já vinha se falada até Ezequiel, para o profeta. Muitas pessoas lêem esses versos batidos e não conseguem digerir o que está sendo dito aí, gente. A gente tem que ter cuidado com o que está lendo e começar a pensar, entendeu? Pausar e meditar para descobrir as coisas escondidas que a gente está na pressa de ler a Bíblia e não está. Não é entender a Bíblia lendo rápido, gente. É tentando tirar o máximo de cada estrofe, entendeu? Então tá, fica com Deus aí, espero ter gostado.